nesse dia. E passo, então, a palavra para o segundo painelista aqui da tarde, Dr. César Car Magalhães, conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, presidente do Grupo Retina Brasília, formado em Arte e Educação com especialização em Artes Plásticas. Sejam muito bem-vindos, Dr. César, a palavra está com o senhor. Boa tarde, cumprimento o secretário, os membros da mesa, todos os presentes e os que nos assistem remotamente. Sou uma pessoa com deficiência visual, tenho 58 anos, quase 59, cabelos grisalhos, estou aqui vestindo um terno e gravata, uma gravata azul, camisa provavelmente branca, terno provavelmente cinza. Mas o mais importante, acho que na minha descrição, é a questão de ser uma pessoa com deficiência visual. E aqui hoje eu estava assistindo de manhã também, né, os painelistas da manhã, e se falou aí da questão do nosso protagonismo. Eu sou um militante da nossa causa, um militante de direitos humanos há muitos anos, e se falou também até das terminologias, né, como evoluíram conforme a cultura, a ótica da sociedade evoluiu no seu olhar para a nossa deficiência, né? Se antes a deficiência era tratada como algo descartável, depois se passou a ter um olhar de benevolência, de caridade. Hoje a gente tem um olhar de respeito e a questão passou a ser tratada como direito, né? Como um direito humano fundamental. E eu falo nisso porque até essa evolução do olhar da sociedade perante a questão da deficiência, ela se reflete até na vida da gente. Pelo menos nós, deficientes visuais. A grande maioria das pessoas com deficiência visual, elas têm a perda da visão adquirida no decorrer da vida. A sociedade, às vezes, tem uma noção errônea de que a maioria das pessoas cegas já nasceu cega, e, na verdade, a grande maioria, mais de 90%, tem a perda da visão adquirida no decorrer da vida. Então, a gente passa por um momento, muitas vezes, de luto, né, dessa perda de algo que se tinha antes, e de passar a enfrentar barreiras que antes não se enfrentava. Eu percebi a minha perda visual em 91, mais de 30 anos atrás. Comecei a bater o carro, era servidor público, era universitário, e aí tive que parar de dirigir, né? Em 92 eu já tinha o meu diagnóstico, já tive que parar de dirigir e abandonar a faculdade no último semestre. Não conseguia mais ler. Imagina, um estudante universitário já não conseguia mais ler. Num primeiro momento ainda conseguia ler manchetes de jornal, aquelas letras garrafais. Depois nem isso. Eu tenho ainda resíduo de visão, tenho baixa visão, mas é uma visão periférica, né? Essa visão central, que é a da leitura, que é a de ver o detalhe, eu perdi. Eu quando me pergunto qual é o grau da minha deficiência, a porcentagem da minha deficiência, eu digo que eu tenho cerca de 5% de visão, mas isso é relativo, né? A minha visão periférica é razoável, eu percebo o ambiente, percebo que tem pessoas no ambiente, percebo um pouco das cores, mas a visão central, que é a de ver detalhe, que é a da leitura, essa eu não tenho menos de 5%. Então, naquele primeiro momento, lá em 92, eu era uma pessoa incapaz, que já não podia dirigir, que já não podia estudar. Olha como esse conceito veio evoluindo. Então, eu parei, fiquei quieto em casa, parei de trabalhar, parei de estudar, parei de sair. Fiquei ali levando uma vida dentro de casa, ali ajudando meus filhos numa coisa ou outra, nem as tarefas da escola não conseguia ajudar. Só que o mundo veio mudando. E aí, quando foi em 2005,
eu descobri que eu já sabia até, eu já tinha visto, assim, que existia alguma coisa de educação para pessoas com deficiência visual, mas eu achava que era para crianças. Até por esse olhar equivocado da sociedade de achar que as pessoas nascem cegas e isso é a regra. Né? Então eu achava que existe escola para ensinar uma criança cega a ler braille. Não tem nada para mim que sou adulto. E aí em 2005 eu descobri que tinha um centro de ensino especial, uma escola pública, que atendia pessoas nessa minha situação, nessa minha condição. E eu procurei aquela escola e bastou 6 meses ali como aluno para eu aprender a me locomover com uma bengala, para eu aprender a usar o computador. Aprendi primeiro aquele software DOSVox, alguns aqui já devem ter ouvido falar, que é aquela tela preta do sistema DOS, e tudo que a gente digita num teclado, o computador fala em áudio. E ali eu aprendi a digitar, inclusive, porque escrever, apesar de eu ser alfabetizado, eu já não conseguia mais escrever. Se eu tentasse escrever uma frase no papel, eu escrevia, mas a frase saía faltando palavras e as palavras saíam faltando letras. Né? Porque eu não estou enxergando o que estou escrevendo. Então, eu não conseguia mais escrever. E ali consegui, então, aprender a digitar, e aí comecei a poder ler textos pelo computador. Ainda não tínhamos smartphone nessa época, estou falando de 2005. Começaram a surgir os primeiros celulares, mas eram aqueles analógicos. Né? Então, olha a revolução que aconteceu. Hoje, a gente, quando fala de pessoa com deficiência, a sociedade olha como um problema de todos nós, como uma questão de direitos humanos, né? E a gente tem recursos, até hoje cedo aqui ainda elogiei, porque eu acho que cabe o elogio a algumas empresas que têm na sua equipe pessoas cegas, desenvolvendo que a plataforma do seu aparelho seja compatível com o uso da pessoa cega. Mais de uma, ainda concorrem entre si, querendo mostrar que o sistema dela é mais acessível que o da concorrente. Então, quer dizer, a ótica da sociedade mudou. E então essa nossa luta ela é cultural. E aí eu trago essa questão para a questão dos direitos humanos, porque foi o que eu aprendi. Em 2005, naqueles 6 meses que eu estive naquela escola, eu não só aprendi na sala de aula essas coisas que eu narrei aqui. Eu aprendi o que era ser pessoa com deficiência. Aí eu já não era mais o incapaz, o que não consegue fazer. Eu era um entre outros deficientes visuais que conseguia se locomover com a bengala, que conseguia usar um computador, que conseguia estudar. Voltei para a faculdade, me formei. No ano seguinte eu era o presidente da nossa entidade aqui em Brasília, e tenho muito orgulho. Peguei a entidade falida, levantei ela. Em 2008 eu já estava no Conselho de Direitos Humanos e não fomos convidados a entrar na faculdade, não tinha um tapete vermelho quando eu voltei para a faculdade, não tinha um tapete vermelho no Conselho de Direitos Humanos dizendo um deficiente visual para lutar pela causa dele, seja bem-vindo. Pelo contrário, eu mobilizei 80 deficientes visuais e na conferência a gente foi para o embate para que eu fosse eleito. E hoje eu vejo um partido político entrando no Supremo Tribunal Federal e na ação que ele move, dizendo que me representa, eu, pessoa com deficiência, uma das coisas que reivindica é o fechamento de escolas como essa que eu narrei. Porque se estereotipa que uma escola como essa, se coloca o estereótipo de que ela é segregadora. Olha o processo de segregação que eu passei. Se tem uma das coisas que me trouxe até aqui como militante de direitos humanos, foi a passagem naquela escola, foi o convívio com meus colegas de deficiência e a identidade que eu adquiri ali, de entender o que é ser uma pessoa com deficiência. E quando eu defendo o protagonismo da gente nesse trabalho de vocês que são servidores de carreira, vocês empresários que têm medo de contratar uma pessoa com deficiência, estão perdendo muito. Porque quando vocês colocam uma pessoa com deficiência na equipe de vocês, vocês têm a segurança de que o trabalho provavelmente vai sair muito melhor. Certamente vai sair melhor. Certamente vai sair bem feito.
Porque seria como você ter uma fábrica de automóvel e a pessoa que está planejando o automóvel não dirigir. Não ser usuário de automóvel. Dá para imaginar isso? Não, então vou pensar numa solução para a pessoa cega, mas eu não sou cego, nunca vivenciei o que é ser cego. A gente, em vários momentos em que a gente deu palestra, em que a gente deu seminários, né, que nos chamavam para promover, a gente colocava as pessoas de olhos vendados sendo guiadas pelos cegos, tendo que usar uma bengala e tendo que usar mais a audição e os outros sentidos e ter a insegurança de pisar sem estar enxergando onde pisa. Porque isso te mostra um outro olhar sobre as coisas. Nós vivemos numa cultura que é predominantemente visual. A minha área de formação, artista plástico. Eu desenhava, eu pintava, desenhava muito bem. E aí? De repente, eu tenho que olhar para artes visuais com outro olhar, porque agora eu já não enxergo mais, mas essa cultura continua existindo. E eu aprendi, nesse convívio com meus colegas, que a gente tem uma cultura própria, que a sociedade precisa urgentemente reconhecer, ao invés de fazer isso que esses grupos políticos muitas vezes fazem, de negar a nossa cultura, de negar nos ouvir. Essa cultura nossa, a cultura dos surdos, eles falam isso e eles têm muita propriedade em dizer isso. Eles falam uma língua, eles têm língua própria. É óbvio que eles têm uma cultura própria. E nós cegos temos uma cultura própria. Na hora que eu tenho um problema aqui com o meu celular, eu não vou pedir ajuda para o secretário. Vou pedir ajuda para um colega cego, Cláudio Panoeiro, talvez. Porque também é cego e também interage com o aparelho da mesma forma que eu. Então, isso é uma cultura própria. Nas atividades do dia a dia, sabe, o jeito que eu passo a roupa, que eu arrumo minha gaveta, separando as coisas de uma forma ordenada, porque eu que não enxergo, assim vou encontrar as coisas com mais facilidade. Isso tudo é cultura que a gente vai trocando, muitas vezes uma cultura oralizada, mas que precisa ser reconhecida. E a nossa convivência entre nós, em escolas especializadas, muitas vezes é o que nos fortalece para a verdadeira inclusão, que é o que eu estou vivendo aqui hoje. Hoje eu estou aqui falando de igual para igual com todos vocês. Estamos aqui em equidade, mas eu tive essa formação identitária na convivência com pessoas que têm a mesma deficiência, as mesmas dificuldades que eu. E muitas das coisas que eu aprendi naqueles 6 meses passando por um centro de ensino foram com professores que foram preparados para isso e que eu sempre valorizo e guardo uma gratidão imensa pelos professores e pelaquela escola e sempre vou ser um defensor. Mas também, muito do que eu aprendi, olha, não dá nem para mensurar. Foi nessa convivência com meus colegas e aprendo até hoje. E eu ajudei aqui em Brasília, enquanto nessa trajetória de militante, enquanto presidente de entidade, muitas vezes eu dei consultoria, eu e meus colegas, e sem cobrar nem nada, dando consultoria como quem quer, um cidadão que quer contribuir e ver a acessibilidade avançar. E aí fui chamado para ajudar a fazer o piso tátil, que hoje tem na rodoviária, eu e colegas meus, o piso tátil que tem lá no ginásio de esportes, que infelizmente não é o que a gente recomendou, está tudo errado lá, porque se tivessem seguido nossa recomendação de quem necessita de usar aquele piso, teriam feito bem feito. Mas a equipe que nos ouviu, acho que não foi a mesma que fez, então, né, na rodoviária o piso tátil colocado lá foi o que a gente pediu, o que a gente orientou, planejado o arquiteto com o seu conhecimento técnico, como disse o secretário, tem que ter o conhecimento acadêmico, mas tem que ser um conhecimento acadêmico casado com a nossa realidade, respeitando nossa realidade, e não subjugando a pessoa com deficiência como se a gente fosse ser menor. Aí a gente volta àqueles conceitos anteriores que a sociedade já deveria ter ultrapassado, né? De caridade ou de descartável. Eu não sou uma pessoa descartável, não. A minha relação com a sociedade é de interdependência.
A Google, quando produz um software para celular que os cegos usam e gostam e tem acesso a um aplicativo de transporte, ao aplicativo do banco e tal, é porque tem um aplicativo aqui falando para ele tudo que ele está fazendo no celular, por onde ele está passando o dedo. Esse aplicativo tem engenheiro cego lá trabalhando na Google. Por isso funciona direito. O NVDA, que é o software que eu uso hoje no Windows, no computador, eu uso o Windows, o mesmo Windows que vocês usam. Mesma Microsoft, mesma plataforma. Só que tem instalado o NVDA, que é um software que começou fraquinho, não conseguia concorrer com os aplicativos de leitor de tela que eram pagos e eram caríssimos. E aí o fabricante abandonou. Só que ele não simplesmente abandonou porque era muito ruim, muito abaixo do pago. Ele doou para programadores cegos de Portugal. E hoje é o melhor software para deficiente visual usar o Windows. Mantido por doações dos outros cegos no mundo inteiro. E isso, inclusive, faz com que ele esteja sempre sendo atualizado, porque a comunidade tem interesse, ela usa. Então, assim, vocês têm, em nós, pessoas com deficiência, os melhores parceiros, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí, as empresas que tanto têm medo de cumprir lei de cotas e ficam ali buscando o cego que enxerga, que é quase cego, né? Aquele que tem uma deficiência física, mas não precisa da rampa. Pelo amor de Deus, estão jogando fora um monte de talentos. Tem pessoas aí, e às vezes são talentos que a empresa devia até investir um pouco e ajudar a descobrir. Investir um pouco na formação dessas pessoas. Quanta coisa maravilhosa ia sair daí, ainda por cima numa sociedade que está envelhecendo e que todos nós vamos ter alguma deficiência mais tarde. Todos nós. Todos nós vamos envelhecer, enxergar menos, ouvir menos, se locomover com mais dificuldade. E tudo isso que a gente pode produzir agora vai retornar para nós mesmos enquanto sociedade. Então esse é o olhar que eu queria trazer para vocês. O olhar de quem perdeu a visão, mas aprendeu tanto depois que perdeu a visão, que eu acho que justamente às vezes a gente precisa dizer isso. As pessoas precisam se distanciar um pouquinho da cultura visual e olhar para a cultura do surdo, olhar para a cultura do cego e entender um lema que no movimento de pessoas com deficiência é muito marcante para a gente e às vezes fica esquecido. Quando eu falo dessa cultura própria que a gente tem e que a gente precisa ser protagonista, precisa ser escutado nas políticas públicas, precisa ser escutado nos projetos que se desenvolvem, antes que eles virem realidade, que é o nada sobre nós sem nós. Que inclusive eu acho que outros grupos sociais deviam trazer para si. Né? Eu vejo muita gente falando em nome do negro, em nome do índio, em nome de vários segmentos da sociedade. Eu queria escutar o índio, o que ele tem para dizer. Queria escutar o negro, o que ele realmente tem para dizer. Sabe, se desvinculando um pouco dessas disputas políticas e acadêmicas. Sabe, vamos no cerne da cultura, da verdadeira cultura, aquela que às vezes é oralizada, não é acadêmica, mas que está na vida real do cidadão, no dia a dia. Como o secretário falou, vamos aproximar esses dois mundos, ao invés de se chocar, como eu vi acontecer, um grupo falando em meu nome e querendo fechar uma escola que, olha, assim, de certa forma foi a minha trajetória de militante de direitos humanos foi para defender essa escola, porque o que eu recebi ali, eu falei, isso tem que ser defendido e isso tem que chegar nas outras pessoas, nos outros deficientes visuais que ainda virão. Isso tem que ser preservado. E aí eu vejo isso ser atacado como se fosse defesa de direitos humanos. Então, assim, nada sobre nós sem nós. Pessoas com deficiência são as maiores interessadas na construção de um mundo acessível. Pensar em acessibilidade sem ouvir essas pessoas, já começamos um caminho errado.
E aqui eu queria parabenizar, viu, secretário, não só o senhor, mas as outras pessoas, os outros palestrantes. De manhã eu perguntei, inclusive, a um dos palestrantes, na tua equipe tem pessoas com deficiência, e especificamente deficientes visuais, e a minha resposta é que tinham 2. Olha que coisa bacana. É assim que a gente vai fazer. Vamos cometer erros? Claro, o ser humano erra, mas vamos cometer muito menos e vamos acertar muito mais. É isso, gente. Eu acho que espero que eu tenha contribuído. Doutor César Magalhães, eu ouvi atentamente o que o senhor falou e, com toda a humildade, confesso que na política que eu e minha equipe estávamos traçando, eu parti de algumas premissas que agora eu sei serem enganosas. Mas eu queria dividir com o senhor, antes de passar, uma pena eu não poder, talvez, ouvir a resposta, que o despacho é às 3h30, né? É bom que se o senhor for brigar comigo, eu já não estaria aqui para ouvir, né? Pelo menos tem isso de bom. Uma inquietação que é a exposição do senhor, e aí eu já deixo, né, a doutora Flávia, outro painelista, sobre a questão da integração. Eu não sei se é bem inclusão, eu não gosto desse termo. Inclusão é de quem estava de fora, né? Isso me incomoda. Essa questão da escola, por exemplo, eu não tomei parte disso, eu ouvi, eu conheço a discussão, sei que há, né, esse partido político que levantou essa bandeira e entendeu como discriminatória uma escola para cegos, como tem também uma para surdos. Lá no Rio de Janeiro tem um Instituto em Laranjeiras, que é muito, muito bom, aliás, muito, muito renomado, né? É Benjamin Constant, né? Benjamin Constant. Eu, num primeiro momento, entendi como muito acertada essa proposta desse partido político, sem conhecer muito a fundo por quê. O que nada sobre nós sem nós, né? Então, isso agora vai ser meu lema. Perceba uma coisa, doutor César. Não existe um PROCON para cegos, um PROCON especializado em surdos. Existe um PROCON. Me pareceu, eu ainda não formei uma convicção sobre isso, ouvindo o senhor agora, isso me arranhou muito, uma convicção que eu tinha bem estruturada. Me parece que uma escola para cegos, que eu entendi que permite uma interatividade maior, uma mais rápida percepção, né, das questões que são comuns e que só chegam, né, a um outro lado através de encontros como esses, cada vez mais raros. Mas eu penso que se essa escola se fecha como uma ilha, nós temos a mesma deficiência, só nós sabemos o que nos afeta, e é verdade. Quando isso for diluído no grande grupo social e for exigida a defesa de um direito, os órgãos que vão em socorro desse direito, eles não participaram disso. Por isso, a minha percepção, sujeita, repito, a uma revisão mais apurada, né, de pessoas como o senhor, enfim, eu penso que seria o contrário o ideal. Que a escola fosse capaz de fornecer aquele mesmo serviço com adaptação às necessidades pessoais, mas o mesmo grupo, porque o que soa para nós do lado de cá é que essas medidas, elas separam cada vez mais. O fulano frequenta a escola para cegos. O senhor, aliás, deu um testemunho que, a princípio, parece contraditar essa conclusão.
O senhor falou que interrompeu porque foi, né, acometido dessa doença, enfim, Mas o senhor voltou para a faculdade e lá concluiu o seu estudo. E lá galgou os espaços que com orgulho apresentou aqui. Eu não sei se o senhor tivesse ido para uma faculdade de pessoas deficientes visuais, se isso te colocaria na posição que o senhor está hoje, entende? Então, eu tenho um certo receio dessas ilhas sociais. Eu penso que não, doutor César Magalhães. Nós temos que não acabar não. É lá que se forma, ali que vem o embrião, ali que se dá a segurança do ser, para que ele possa fazer parte. Ele é do grupo social, meu Deus. Ele não é de outro grupo social porque ele está cego. Ele é a mesma coisa que... E eles vão recorrer, os senhores vão recorrer e vão precisar dos mesmos serviços. Porque não existe um governo paralelo olhando, não existem entidades existem entidades protetoras de direitos humanos que aglutinam direitos de cegos, surdos, pessoas que têm deficiência de perambulação, pessoas que têm deficiência de cognição. A minha ideia era o contrário, em última frase. Era que estivéssemos cada vez mais juntos, ao invés de separados em grupos, cada qual na sua ilha, entende? Era isso. Deixa eu só passar a palavra para a doutora Flávia, e ela vai... Não é isso, doutora Flávia? Senhora, obrigado. Rapidamente, então, doutor César, em nome da comissão, nós agradecemos o seu depoimento sobre a sua vivência, muito importante para todos nós. O doutor César ponderou que a luta é cultural, também citou, né, a necessidade da integração da pessoa com deficiência no serviço público, mas também na esfera privada. E gostaria de ponderar aqui, antes de retornar a palavra ao doutor César, que para nós da comissão é muito importante escutar todos os atores interessados para que as proposições para as políticas públicas realmente sejam efetivas, que é isso que a gente busca ao final da nossa comissão. E por isso nós realizamos 2 audiências públicas, como o secretário muito bem ponderou na parte da manhã, e também esse seminário. Então, doutor César, eu retorno então a palavra ao senhor para o senhor responder ao secretário. Só para clarear, né, esclarecer, quando eu defendo a permanência dessas escolas especializadas no sistema educacional e não a extinção delas, como alguns defendem, eu não estou defendendo que a gente deve ter uma educação apartada do restante, não. O argumento de quem defende o fechamento dessas escolas é de que nós precisamos conviver com as pessoas ditas normais. Mas eu convivo. Eu não estava em outro planeta até ir para aquela escola. Eu convivo com as pessoas sem deficiência dentro de casa. Minha mulher, meus filhos, o porteiro do prédio, o motorista do ônibus, o professor dessa escola, inclusive. Não tem deficiência. Então, a questão é, eu tenho necessidades específicas enquanto aluno, enquanto pessoa com deficiência, e essas necessidades não podem ser subjulgadas porque, não, mas eu te dei o benefício de conviver com as outras pessoas que não têm deficiência. Não, isso é um direito. Eu tenho que conviver com as outras pessoas, é um direito meu. Todos nós. Mas não quer dizer que eu esteja abrindo mão, trocando uma coisa pela outra. Então, essa que é a questão. E só para deixar claro, secretário, em 2012, foi a última vez em que a gente teve uma reunião representativa de pessoas com deficiência do Brasil inteiro, que vieram se reunindo em conferências municipais, estaduais, e elegendo os representantes que desembocaram na nacional, e esse assunto foi discutido. E o segmento de pessoas com deficiência, nesse fórum, que é o mais representativo de todos, definiu que o sistema educacional tinha que manter os centros de ensino. Escolas inclusivas tem que ter, eu tenho que ter o direito de escolher aonde eu vou me matricular, na escola perto da minha casa, matricular meu filho, isso é um direito. Mas eu tenho que ter o direito a uma educação especial, se eu necessitar.
Então, aí eu volto naquele nada sobre nós sem nós. E foi isso que nós, pessoas com deficiência, em reunião, de longo debate, decidimos. E aí vem um grupo político dizendo que está falando em nosso nome e diz outra coisa. Então, sabe, assim, é essa que... E aí eu gosto, quando eu estou em contato com servidores públicos de carreira, porque não são grupos políticos. As pessoas, quando se dispõem no serviço público a tentar melhorar a vida das pessoas, a tentar melhorar o serviço público que prestam, nessa questão da deficiência, eu vejo, no convívio com vocês, eu vejo que é sincero, que é realmente preocupado com o outro. Então, é isso que eu queria ressaltar. Obrigado. Obrigada, doutor César. Realmente esse é um assunto que demanda outros eventos, né, secretário? Acho que a gente pode, inclusive, debater mais vezes.